Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 11 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. A responsabilidade do evangelizador. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Essa frase sublinha claramente a atitude que deve ter quem recebe o anúncio, mas ela pode ser lida também olhando quem evangeliza. Você já pensou o quanto é grande a responsabilidade do evangelizador? Ele representa Jesus, representa Deus. É a presença viva de Jesus, de Deus. Evangelizar sem escandalizar é a primeira tarefa do missionário. Imagine um pouco se da mesma boca sai um palavrão e sai uma frase do Evangelho. Procuremos analisar hoje se o nosso comportamento é evangelizante, como foi o de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, acabou de acontecer o lava-pés da última ceia. O momento é solene e muito emocionante. Jesus, o Mestre, lava os pés dos apóstolos e os purifica totalmente, os torna prontos para a grande evangelização do mundo. Para evangelizar, precisa ser purificados. Não se pode misturar o Santo Evangelho com uma vida de pecado. Não se pode colocar uma macarronada deliciosa dentro de um balde de lixo ou de banheiro e oferecê-la para alguém. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. O mensageiro deve ter consciência de ser um servo de Deus e não do inimigo. O mensageiro representa quem o envia. Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Você entende a grande responsabilidade de quem abre a boca para anunciar Jesus? Receber o evangelizador é receber Jesus, é receber o Pai. Precisa que o prato que oferece isso seja bem limpo e digno. Todos temos no coração um grande desejo de evangelizar e de doar aos outros as maravilhas que experimentamos. Mas é necessário se colocar uma pergunta: eu estou preparado para evangelizar? Será que vou conseguir passar de verdade Jesus a quem se aproxima de mim? Irmãos,
Provavelmente nunca Jesus foi tão duro como com os falsos evangelizadores. É até difícil entender como ele, a misericórdia feita pessoa, use palavras terríveis contra aqueles que escandalizam durante a evangelização. Jesus diz: se alguém escandalizar um destes pequeninos que começam a acreditar, melhor seria que ele fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Jesus é terrível contra aqueles que falam da boca para fora e não praticam o que anunciam. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele último dia, muitos dirão: não foi em teu nome que profetizamos, que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Eu vou declarar para eles: jamais conheci vocês. Afastem-se de mim, malfeitores. Evangelizar sem demonstrar com a nossa vida que acreditamos é um sacrilégio, quer dizer, um pecado gravíssimo, duplamente grave, pelo erro e pelo contra-testemunho que estamos dando, quase como pisar em cima da hóstia consagrada e profanar a Eucaristia. Mas qual é o motivo de tanta firmeza? Jesus diz: quem escuta a vocês é a mim que escuta, e quem rejeita a vocês, rejeita a mim. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus se identifica com os evangelizadores. Eles têm um poder extraordinário porque agem em nome do próprio Jesus. Os evangelizadores e Jesus são a mesma coisa na evangelização, durante a evangelização. E qualquer coisa feita ao evangelizador é feita ao próprio Jesus. Aliás, ao próprio Deus Pai que está no céu. Imagine se o evangelizador, tendo esta dignidade, se comportasse de forma escandalosa. Melhor seria para ele se colocar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar ao mar. Você já imagina o evangelizador ainda escravo do cigarro, ou pior ainda, de um baseado, de uma pedra de crack, escravo da sensualidade? Melhor seria se amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. A coerência de vida é algo muito sério quando queremos evangelizar. São João insiste com clareza: eu garanto a vocês, quem recebe aquele que eu envio, está recebendo a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Você está conduzindo uma vida digna disso? Pare um pouco e pense: o que mais escandaliza quando uma pessoa está evangelizando? Quais são os comportamentos que não batem bem com a evangelização? Vamos tentar esmigalhar o que um evangelizador não deveria fazer, sobretudo enquanto evangeliza. E agora pense: o meu comportamento escandaliza?
Irmãos, falamos tudo isso não para ficar tristes, mas para aprender a sermos coerentes e eficazes no nosso anúncio. E agora vamos ler novamente o trecho de hoje para entender bem o que Jesus quer nos dizer. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito. Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como concretamente colocaremos em prática o quanto nos propomos. Evangelizar sem escandalizar. Paz e alegria a todos. Quem vos escuta, a mim escuta. Paz e alegria a todos. O mundo está à sua frente, com tanta coisa pra mudar, e esperando pelo amor que só você pode lhe dar. Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de ajudar, pois sua força não é daqui, ela não é desse lugar. Bem lá no fundo do seu ser, essa sua força vem brilhar. É o Espírito de Deus que vem sua vida conquistar. Comece agora a viver
toda a lição que ele ensinou e mostre ao mundo sem temer o que o Pai já lhe mostrou. Seja a luz do mundo, é o Senhor a te chamar. Sinta esse amor profundo, Ele quer te ver lutar. Pois só no seu caminho é que tudo vai mudar. Basta seguir em frente e a Ele se entregar. Você não vai estar sozinho, Ele te ajuda a caminhar. Ensine ao mundo seu caminho e mostre sempre o que é amar. Então seus olhos vão se abrir, seu coração se iluminar. quando o mundo descobrir que Ele veio nos salvar. Só o Espírito de Deus pode nos trazer a paz. Ele é a vida eterna, E só Jesus Cristo nos traz. Deixe-o então agir, que a verdade aparecer. vem receber a vida eterna que Ele quer te oferecer. Vem lutar por essa vida, por um mundo melhor. Seja o sal da terra inteira, em nome de Deus. Seja a vida, seja a luz do mundo, que aceite essa missão. Pois Jesus vai estar contigo dentro do seu coração. Pois Jesus vai estar contigo dentro do seu